Nessa aula iremos estudar os verbos. Certamente, a classe de palavras mais complexa e importante dentre as palavras da língua portuguesa é o verbo. A partir dos verbos, são estruturados as ações e os agentes desses atos. Os verbos são palavras variáveis que se flexionam em número, pessoa, modo e tempo, além da designação da voz que exprime uma ação, um estado ou um fato. As flexões verbais são marcadas por desinências, que podem ser número pessoal, indicando se o verbo está no singular ou plural, bem como em qual pessoa verbal foi flexionado, primeira, segunda ou terceira pessoa. Modo temporal, indica em qual modo e tempo verbais a ação foi realizada. Iremos apresentar essas desinências a seguir. Antes, porém, de abordarmos as desinências modo-temporais, precisamos explicar o que são modo e tempo verbais. Modos. Indica a atitude da ação do sujeito frente a uma relação enunciada pelo verbo. Indicativo. O modo indicativo exprime atitude de certeza. Veja o exemplo. Estudei muito para ser aprovado. Subjuntivo. O modo subjuntivo exprime atitude de dúvida, desejo ou possibilidade. Veja o exemplo. Se eu estudasse, seria aprovado. Imperativo. O modo imperativo designa ordem, convite, conselho, súplica ou pedido. Veja o exemplo. Estuda. Assim, serás aprovado. Tempos. O tempo designa o recorte temporal em que a ação verbal foi realizada. Basicamente, podemos indicar o tempo dessa ação no passado, presente ou futuro. Presente. Pode expressar não apenas um fato atual, como também uma ação habitual. Veja o exemplo. Estudo todos os dias no mesmo horário. Uma ação passada. Veja o exemplo. Vargas assume o cargo e instala uma ditadura. Uma ação futura. Veja o exemplo. Amanhã, estudo mais. Equivalente a estudarei. Passado. Pretérito perfeito. Ação realizada plenamente no passado. Veja o exemplo. Estudei até ser aprovado. Pretérito imperfeito. Ação inacabada, que pode indicar uma ação frequentativa, vaga ou durativa. Veja o exemplo. Estudava todos os dias. Pretérito mais que perfeito. Ação anterior a outra mais antiga. Veja o exemplo. Quando notei, passado, a água já transbordara. Ação anterior, da banheira. Futuro. Futuro do presente. Indica um fato que deve ser realizado em um momento vindouro. Veja o exemplo. Estudarei bastante ano que vem. Futuro do pretérito. Expressa um fato posterior em relação a outro fato já passado. Veja o exemplo. Estudaria muito se tivesse me planejado. Atenção! A partir dessas informações, podemos também identificar os verbos conjugados nos tempos simples e nos tempos compostos. Os tempos verbais simples são formados por uma única palavra, ou verbo, conjugado no presente, passado ou futuro. Já os tempos compostos são formados por dois verbos, um auxiliar e um principal. Nesse caso, o verbo auxiliar é o único a sofrer flexões. Agora, vamos conhecer as desinências modo-temporais dos tempos simples e compostos. Flexões modo-temporais. Na tabela a seguir temos a flexão no tempo simples no modo indicativo e modo subjuntivo. Se precisar, pause o vídeo para observar a tabela. Flexões modo-temporais. Tempo composto. Indicativo. Pretérito perfeito composto. Verbo auxiliar. Ter. Presente do indicativo, mais verbo principal particípio. Veja o exemplo. Tenho estudado. Pretérito mais que perfeito composto. Verbo auxiliar. Ter. Pretérito imperfeito do indicativo, mais verbo principal no particípio. Veja o exemplo. Tinha passado. Futuro composto. Verbo auxiliar. Ter. Futuro do indicativo, mais verbo principal no particípio. Veja o exemplo. Terei saído. Futuro do pretérito composto. Verbo auxiliar. Ter. Futuro do pretérito simples, mais verbo principal no particípio. Veja o exemplo. Teria estudado. Flexões modo-temporais. Tempo composto. Subjuntivo.
Pretérito perfeito composto. Verbo auxiliar. Ter, presente do subjuntivo, mais verbo principal particípio. Veja o exemplo. Que eu tenha estudado. Pretérito mais que perfeito composto. Verbo auxiliar. Ter, pretérito imperfeito do subjuntivo, mais verbo principal no particípio. Veja o exemplo. Se eu tivesse estudado. Futuro composto. Verbo auxiliar. Ter, futuro simples do subjuntivo, mais verbo principal no particípio. Veja o exemplo. Quando eu tiver estudado. Formas nominais. As formas nominais do verbo são as formas no infinitivo, particípio e gerúndio que eles assumem em determinados contextos. São chamadas nominais pois funcionam como substantivos, adjetivo ou advérbios. Gerúndio, marcado pela terminação NDO. Seu valor indica a duração de uma ação e, por vezes, pode funcionar como um advérbio ou um adjetivo. Veja o exemplo. Olhando para seu povo, o presidente se compadeceu. Particípio, marcado pelas terminações mais comuns, ado, ido, podendo terminar também em do, to, go, só, gue. Corresponde nominalmente ao adjetivo. Pode flexionar-se, em alguns casos, em número e gênero. Veja os exemplos. A Índia foi colonizada pelos ingleses. Quando cheguei, ela já tinha partido. Ele tinha aberto a janela. Ela tinha pago a conta. Infinitivo. Forma verbal que indica a própria ação do verbo, ou o estado, ou, ainda, o fenômeno designado. Pode ser pessoal ou impessoal. Pessoal. O infinitivo pessoal é passível de conjugação. Conjugar é flexionar, pois está ligado às pessoas do discurso. É usado na formação de orações reduzidas. Veja os exemplos. Comer eu. Comermos nós. É para aprender em que ele ensina. Impessoal. Não é passível de flexão, pois não se refere a nenhum sujeito. Veja o exemplo. O jeito é obedecer. Atenção. Locuções verbais. A locução verbal é a sequência de dois ou mais verbos que funcionam como um verbo. Veja os exemplos. Ter de, mais. Verbo principal no infinitivo. Ter de trabalhar para pagar as contas. Haver de, mais. Verbo principal no infinitivo. Havemos de encontrar uma solução. Dica. Não confunda locuções verbais com tempos compostos. O particípio formador de tempo composto na voz ativa não se flexiona. Veja o exemplo. O homem teria realizado sua missão. Agora vamos estudar as classificações dos verbos. Os verbos são classificados quanto à sua forma de conjugação e podem ser divididos em regulares, irregulares, anômalos, abundantes, defectivos, pronominais, reflexivos, impessoais e auxiliares, além das formas nominais. Vamos conhecer as particularidades de cada um a seguir. Regulares. Os verbos regulares são os mais fáceis de compreender, pois apresentam regularidade no uso das desinências, ou seja, das terminações verbais. Da mesma forma, os verbos regulares mantêm o paradigma morfológico com o radical, que permanece inalterado. Veja na tabela a seguir o exemplo do verbo cantar. Irregulares. Os verbos irregulares apresentam alteração no radical e nas desinências verbais. Por isso, recebem esse nome, pois sua conjugação ocorre irregularmente, seguindo um paradigma próprio para cada grupo verbal. Perceba a seguir como ocorre uma sutil diferença na conjugação do verbo estar, que utilizamos como exemplo. Isso é importante para não confundir os verbos irregulares com os verbos anômalos. Veja na tabela a seguir o exemplo do verbo estar. Anômalos. Esses verbos apresentam profundas alterações no radical e nas desinências verbais, consideradas anomalias morfológicas. Por isso, recebem essa classificação. Um exemplo bem usual de verbo dessa categoria é o verbo ser. Na língua portuguesa, apenas 2 verbos são classificados dessa forma: os verbos ser e ir. Veja na tabela a conjugação, o verbo ser.
Os verbos ser e ir são irregulares, porém, apresentam uma forma específica de irregularidade que ocasiona uma anomalia em sua conjugação. Por isso, são classificados como anômalos. Abundantes. São formas verbais abundantes os verbos que apresentam mais de uma forma de particípio aceitas pela norma culta gramatical. Geralmente, apresentam uma forma de particípio regular e outra irregular. Veja na tabela alguns verbos abundantes. Defectivos. São verbos que não apresentam algumas pessoas conjugadas em suas formas, gerando um defeito na conjugação. Por isso, o nome. Veja exemplos de verbos que não são conjugados na primeira pessoa do singular do presente do indicativo: aturdir, exaurir, explodir, esculpir, extorquir, feder, fulgir, delinquir, demolir, puir, ruir, computar, colorir, carpir, banir, brandir, bramir, soer. Verbos que expressam onomatopeias ou fenômenos temporais também apresentam essa característica, como latir, bramir, chover. Pronominais. Esses verbos apresentam um pronome oblíquo átono, integrando sua forma verbal. É importante lembrar que esses pronomes não apresentam função sintática. Predominantemente, os verbos pronominais apresentam transitividade indireta. Veja na tabela a seguir o exemplo do verbo sentar-se. Reflexivos. Verbos reflexivos são verbos que apresentam pronome oblíquo átono reflexivo, funcionando sintaticamente como objeto direto ou indireto. Nesses verbos, o sujeito sofre e pratica a ação verbal ao mesmo tempo. Veja os exemplos. Ela se veste mal. Nós nos cumprimentamos friamente. Impessoais. Os verbos impessoais designam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, nevar, entre outros. O verbo haver, com sentido de existir ou marcando o tempo decorrido, também será impessoal. Veja os exemplos. Havia muitos candidatos e poucas vagas. Há 2 anos, fui aprovado em concurso público. Os verbos ser e estar também são verbos impessoais quando designam fenômeno climático ou tempo. Veja os exemplos. Está muito quente. Era tarde quando chegamos. O verbo ser para indicar hora, distância ou data concorda com esses elementos. O verbo fazer também poderá ser impessoal, quando indicar tempo decorrido ou tempo climático. Veja os exemplos. Faz anos que estudo pintura. Aqui faz muito calor. Os verbos impessoais não apresentam sujeito. Sintaticamente, classifica-se como sujeito inexistente. O verbo ser será impessoal quando o espaço sintático ocupado pelo sujeito não estiver preenchido. Veja o exemplo. Já é Natal. Segue o mesmo paradigma do verbo fazer, podendo ser impessoal, também, o verbo ir. Veja o exemplo. Vai uns bons anos que não vejo Mariana. Auxiliares. Os verbos auxiliares são empregados nas formas compostas dos verbos e também nas locuções verbais. Os principais verbos auxiliares dos tempos compostos são ter e haver. Nas locuções, os verbos auxiliares determinam a concordância verbal. Porém, o verbo principal determina a regência estabelecida na oração. Apresentam forte carga semântica que indica modo e aspecto da oração. São importantes na formação da voz passiva analítica. Formas nominais. Na língua portuguesa, usamos 3 formas nominais dos verbos. Gerúndio. Terminação, NDO. Apresenta valor durativo da ação e equivale a um advérbio ou adjetivo. Particípio. Terminações. Ado, ido, do, to, go, só. Apresenta valor adjetivo e pode ser classificado em particípio regular e irregular, sendo as formas regulares finalizadas em ado e ido. Infinitivo. Marca as conjugações verbais ar, verbos que compõem a primeira conjugação. Verbos que compõem a segunda conjugação. Ir, verbos que compõem a terceira conjugação. Terminamos nosso estudo sobre os verbos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima aula.